Galera, eu sou o Rob Dato, esse é o Papo B e hoje a gente vai falar de um filme B muito interessante, cara. Nós vamos falar deste filme aqui, ó, Robojocks. É um filme de mechas, né? Bom, mechas, para quem não sabe, são robôs gigantes, né? Os robôs gigantes eles são muito populares, principalmente na cultura japonesa, né? Surgiram nos mangás ali, logo no início dos mangás, nos anos 50 e tal. E basicamente são isso, são robôs gigantes tripulados por seres humanos ou não, né? Eles alcançaram uma grande fama, o ápice, né, dos robôs gigantes, dos mechas, foi na série Gundam, de anime dos anos 70. E no ocidente eles ficaram muito famosos nos anos 80 com a linha de brinquedos Transformers, né? Essa linha de brinquedos aí, inclusive, foi uma das grandes inspiradoras ao Stuart Gordon, que é o diretor desse filme, que é um diretor também bem conhecido aí dos anos 80, né? Ele nasceu em Chicago, é conhecido pelos filmes do Reanimator, por alguns filmes Bs aí bem famosos, A Fortaleza com Christopher Lambert, vários filmes muito interessantes Bs. Esse cara, vendo o sucesso dos Transformers nos anos 80, né, resolveu elaborar uma história sobre robôs gigantes, né? E escreveu esse roteiro nos anos 80, por volta de 87, encaminhou ele até o Charles Band, né, que é o velho conhecido aí, produtor de filmes Bs aí, né, dono da Empire Pictures, da Full Moon, né, que fez vários clássicos aí, que eu já comentei algumas coisas dele aqui nesse canal, né? O Charles Band achou a ideia legal, tudo, mas era muito caro para os padrões da sua produtora, da Empire, na época, né? Então ele achou que não ia rolar, não ia conseguir produzir o filme, porque fica muito caro, né? Fazer os robôs, confeccionar os robôs, né? O filme é todo feito em stop motion. Depois ele acabou mudando de ideia, achou que seria meio interessante, sim, fazer o filme, né? O filme começou a ser produzido, ficou pronto em 89, mas só foi lançado em 1990, né? Foi um filme que foi assim um grande fracasso na época, a mídia não deu muita atenção para ele na época do lançamento dele, mas curiosamente, né, como alguns grandes filmes Bs aí, apesar do fracasso inicial, ao longo dos tempos aí, ele foi ganhando uma legião de fãs, foi sendo reconhecido, né, como um filme com status cult até, né. O filme ele custou 7 milhões de dólares, para a época uma ninharia, né. Para ter uma ideia, o Robocop 2 custou 35 milhões, que foi feito na mesma época, né? Por ser um filme de ficção científica, né? Com robôs gigantes e tal. E são 7 milhões muito bem aproveitados, né? Porque eles confeccionaram os robôs, como eu já disse antes, os efeitos são feitos com stop motion, né? E é muito bem construído, cara, o futuro. Assim, o Stuart Gordon caprichou, cara. Ele deixou com uma cara meio de comics, assim, e tal. Né, é impossível não ver influências de mangá no filme, né? E a história do filme consiste no seguinte, cara. Num futuro aí não muito distante, né? A Terra foi dividida em duas superpotências, né? A união dos mercados aí do Ocidente, que é obviamente uma muleta para os Estados Unidos, né? Como se fosse os Estados Unidos, e a Confederação da Rússia, né? Que o próprio nome já diz, né? Essas duas superpotências aí, guerreando por território através do mundo, né, como arrebentaram o mundo, viram que a guerra só ia acabar se destruindo, resolveram chegar num acordo muito legal. Eles decidiram, então a gente vai resolver as diferenças, né, nossas conquistas de territórios, construindo mechas, né, robôs gigantes, e vamos colocar os robôs para lutarem um com o outro, né. E aí criou esse espetáculo do Robojocks, que é um grande espetáculo mundialmente famoso, né? As lutas de robôs pilotados por seres humanos, elas são populares. Desculpe, elas são populares no mundo inteiro, com grandes apostas, né? Grandes públicos, tal. E os robôs se degladiam lá, se massacram, né? Obviamente, causando a morte dos seus pilotos, né? Pois eles têm um sistema que eles comandam, tipo, com o corpo mesmo. Então, tipo, o robô dá um soco, o cara dá um soco lá. O robô dá um chute, o cara dá um chute, né? A ideia é que foi exatamente reaproveitada no Pacific Rim, né? O recente filme de mechas aí feito recentemente. Inclusive o diretor Stuart Gordon deu uma declaração na época do filme que praticamente roubaram a ideia dele, porque se tivesse havido um Robojocks número 2,
né? Até existia um Robojocks 2, mas é só pro o Charles Band e Picareta aproveitando os robôs, lá não tem nada a ver com a história. Mas se o Stuart Gordon tivesse ele mesmo dirigido, ele falou que a ideia dele era justamente essa, dos robôs combaterem kaijus, né? Que são monstros gigantes, né? Enfim, essas duas superpotências aí elas se embatem, né, direto. Particularmente existem dois pilotos, o piloto Alexander do lado russo, né, que é vivido pelo Paul Cosmo, e o protagonista do filme, né, o Aquiles, que é o protagonista da série Missão Alien também, né. Como que é o nome do cara agora? Gary Graham, isso, me fugiu o nome. Enfim, esse Gary Graham ele tinha um contrato com a Federação para fazer 10 lutas com o robô. Depois das 10 lutas ele seria liberado. E ele ganhou, as 9 últimas lutas dele ele ganhou, né? E a mesma coisa do lado russo, o piloto russo também. Tá próximo de terminar as 10 lutas aí, que é o acordo que eles fazem, né? E eles vão para a última luta, né? Para disputar pelo território do Alasca, os robôs se confrontam e tal. Só que a luta acaba num empate, cara. Eles acabam, um robô do Aquiles acaba caindo em cima da multidão lá, acaba matando um monte de gente e tal. Os árbitros ali, né, que comandam a competição, suspendem a competição e depois no conselho eles chegam à conclusão que foi um empate, que a luta vai ser retomada, né. Só que como morreu muita gente, isso mexeu muito com o Aquiles, né, então ele resolve não lutar mais, ele anuncia a aposentadoria dele, né. Aí todo mundo não acredita, tá? O treinador dele, que é o Tex, que é um cara meio texano, com chapéu, tal. Os caras são bem caricatos assim no filme, né, meu? E o cara fica também impressionado e tal. O técnico da equipe deles, que é o Dr. Matsuda, né, que é o japonês, também, sei lá, eles ficam todos inconformados com a aposentadoria do Aquiles. Mas ele não quer mais lutar, vai embora. Aí o Alexander, que é o rival dele, briga com ele na confederação, chama ele de covarde, fala que ele está com medo de morrer, com medo de lutar, de terminar a luta e tal, porque ele quer muito pegar o Aquiles, ele quer muito arrebentar o Aquiles, assim. Enfim, paralelo a isso tem um grupo de pilotos sendo treinados novos que são geneticamente alterados, né? Entre eles a Athena, que é uma mocinha que acaba ganhando o direito de ser a substituta do Aquiles, né? Elas disputam lá na pancada lá e ela ganha. E realmente ela vai para a última luta, né, para a decisão final com o Alexander, entra lá no mecha e tal, só que ela não tem chance, cara, contra o russo massacra ela, arrebenta ela. Aí vendo isso, o nosso protagonista Aquiles também fica puto e vai lá, entra no meio da luta do robô lá com a sua nave lá, e acaba assumindo o controle e fazem a luta final, né? As duas confederações mandam parar lutas e não param, desligam o monitor e se estapeiam, arrebentam os dois mechas, saem dos mechas, se pegam na porrada também. E aí o fim termina com um fim meio apaziguado, né? Eles acabam inacreditavelmente fazendo as pazes, os dois pilotos, né? Basicamente essa é a história do filme, né? Tem também um caso de espionagem, né? Entre as duas superpotências, eles ficam se espionando, as tecnologias e tal, porque eles testam armas novas com os mechas, né? As lutas dos mechas são bem legais também, porque elas são compostas de vários segmentos, né? Primeiro tem luta de armas, basicamente o mecha fica atirando no outro, soltando bomba no outro, depois eles se pegam de porrada mesmo, de soco, de chute e tal, né? Os robôs são muito legais, pelo orçamento limitado são máquinas bem interessantes, muito bem construídas assim, em nenhum momento incomoda o fato de ser feito com stop motion, né? E com trucagem de vídeo. Mas em nenhum momento isso aí incomoda no filme, né? Pra ver se Hollywood aprende um pouquinho, né? Que ficam fazendo filme cheio de efeitos de CG, cheio de coisa e tal. Os caras conseguem um resultado muito eficiente fazendo isso com um robozinho de brinquedo, assim, sabe? É muito legal, cara. Pra quem gosta de animes, pra quem gosta de mangás, eu recomendo muito esse filme. Pra quem gosta de filmes de robôs em geral, principalmente robôs gigantes, também é imperdível, assim, vale muito a pena ser visto. Não me recordo de ter sido lançado em DVD aqui no Brasil, provavelmente não foi, mas ele foi lançado em VHS aqui, né? E não é tão difícil de encontrar pela internet também, é um filme relativamente fácil de ser encontrado, né? O filme foi um dos maiores sucessos da Empire, né, da Full Moon,
no sentido da repercussão que ele gerou ao longo dos anos, né? É um filme muito bem comentado e tal, só que ele acabou não ganhando sequências oficiais, né? Mas o Charles Band, para aproveitar o investimento dos robôs, ele fez mais 2 filmes, Crash and Burn, que é uma frase usada no RoboJocks, né? Quando eles desejam sorte, os pilotos eles falam Crash and Burn, e que é destruir e queimar, né? Uma tradução aproximada. E ganhou um outro que foi Robo Wars, que também é conhecido como RoboJocks 2, mas os 2 filmes não têm absolutamente nada a ver com a história, só utilizam os robôs mesmo, e é completamente diferente, assim. Esse é o melhor disparado mesmo, tá? Então tá aí a minha recomendação, e fica aí para fechar com chave de ouro esse nosso Papo B, né? Esse é o Papo B de número 12, né? Como eu tinha dito anteriormente, eu ia fazer 12 vídeos. Agora eu vou dar um tempo aí, vou dar um descanso de final de ano. E dependendo da repercussão desses vídeos aí, eu retomo ano que vem para uma nova temporada, falando mais sobre filmes Bs, ok? E outros assuntos também, né? Gente, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado os outros vídeos. Se não viu os outros vídeos, vejam, tá? Assistam os filmes que são bem legais, os filmes Bs. E um bom final de ano aí, boas festas para vocês todos aí. Se der tudo certo, ano que vem nos vemos de novo aí, ok? Muito obrigado, gente. Até mais.